Primeiro, pessoal, todos conseguem me ouvir bem? Dá um sim aí, por favor, no chat, por favor. Quem não consegue, tranquilo. Alguém não consegue me entender? Estão todos me vendo bem também? Ok. Vamos lá, vamos tentar fechar nessa até mais ou menos uma hora e 20, meia hora, 40 minutos, porque senão a gente passa do tempo da aula, na verdade, né? Então, primeiras orientações. Primeiro, eu tenho aqui aberto a aba, expirou a sessão, deixa eu abrir ela aqui, pronto. Temos 47 matriculados na disciplina, obviamente alguns não estão mais no IFRO, mas ainda assim é muita gente. Apenas 21 pessoas me entregaram. A atividade fechou ontem. No entanto, eu vou reabri-la até segunda-feira, tá? Porque a gente tem uma quantidade. Se não entregar essa atividade, a nota não vai vir. E aí vai ficar em recuperação e vai ter todo o processo de retorno, né, no próximo bimestre. E fica complicado, né? Então, é melhor que a gente abra, eu vou reabrir a atividade para que haja entrega, tudo bem? Então, esse é o primeiro recado. Segundo, resumo e resenha, são os dois últimos, na verdade, resumo e resenha BNT, né? Mas eu vou deixar a BNT um pouco de lado, deixa eu concentrar em resumo e resenha, que é o foco da atividade que está em aberto. Resumo, para quem não sabe, é retirar a essência do texto, né? Então, você vai ler o texto e tirar a essência dele, estruturando, geralmente num parágrafo só, descrevendo as partes daquele texto. Mas pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser uma música. Então, não tem uma visão crítica ali, é apenas descritiva, mas resumir a essência daquele elemento, né? Dito isso, entender o que é resumo é importante para poder fazer uma resenha, porque dentro da resenha tem um resumo. Então, a resenha consiste de um texto, geralmente em 3 partes, não necessariamente parágrafos, mas partes, ela pode variar de tamanho, mas ela tem que ter, primeira parte, a questão do contexto da autoria, que é basicamente um parágrafo informativo. Vamos imaginar que estamos fazendo a resenha de um filme. Então, a gente tem vamos dar um exemplo do filme, O Homem Invisível, né? Acho que, inclusive, deixa eu só confirmar aqui o ano desse filme. É desse ano, mas só para tirar a dúvida aqui. O Homem Invisível, que é um filme desse ano. Para quem não assistiu, um filme recomendo, inclusive. Então, Homem Invisível é o remake feito pelo diretor Lee Vanell, lançado em 2020. É um filme que fez certo sucesso e tem como protagonista a atriz Elizabeth Moss. Então, é um exemplo aqui de como começar uma resenha. Você contextualiza a obra, quem dirigiu, o que ela tem, na verdade, né? Então, é basicamente uma apresentação. Se fosse um artigo, o artigo X, escrito pelo autor fulano de tal, que é biotecnólogo, biólogo, geógrafo, que seja, publicado na revista ABCD no ano de 2000 e tanto. É isso. Então, muita gente errou, inclusive, isso lá na hora de fazer a resenha. Então, quem não entregou ainda, por favor, siga esse padrão aqui que eu estou abordando. No segundo ponto da resenha, a gente tem a questão do resumo em si, né? Que é basicamente aquela estrutura do texto. O artigo tem 2 partes específicas, onde o autor explica a metodologia, a sua teoria, 3 partes e o resultado. O artigo, para fazer o artigo, o autor mostrou tais dados, ele mostrou tais tabelas, ele descreveu tal processo, ele deixou claro tal elemento. Então, é basicamente a descrição do texto, né? Quantas partes do texto tem, se for um livro, né? 8 capítulos, 2 capítulos, que seja. Quantos minutos tem o filme tem 120 minutos. Na primeira parte do filme, o diretor apresenta os personagens, na metade apresenta a principal parte do enredo, e no final a gente tem tal elemento. É isso, é estruturar o que o texto, o filme, o livro, a música traz, na sua estrutura organizativa. E, por fim, aí vem a sua visão. Este texto você indica, este filme você indica, este livro você indica, por que ele é importante, por que ele não é importante, por que ele pode ajudar você
onde é que ele pode trazer a você conhecimento, ele pode ser útil ou não, por aí vai. Então, assim, é basicamente isso, tá? Essa informação estou trazendo para cá, apesar de ter pouca gente, mas muita gente não entendeu, mesmo que os vídeos tenham estado curtos, que tem um slide explicativo, tem um modelo lá para seguir. Eu dei textos bastante objetivos da área de vocês, informativos de modo geral e fáceis de serem lidos, e não tão longos assim, mas é importante. Para poder fazer o resumo e a resenha, é essencial saber ler. No caso, ler o texto. Então, não consegue fazer isso sem ler. Isso é fato. Bom, dito isso, é o seguinte, eu vou reabrir a atividade, quem não entregou, eu vou avisar isso, inclusive, no grupo lá. Até segunda-feira vai ter o prazo para poder entregar, e a partir de agora eu quero que vocês, primeiro, apontem problemas que você tem tido na disciplina, dúvidas, observações ou críticas ou sugestões, para a gente poder sempre melhorar, porque eu percebo que existe uma participação baixíssima, 8 pessoas, eu marquei isso ontem. De qualquer maneira, não é possível que esse quantitativo enorme de gente não tenha conseguido entrar, né? É impressionante que as duas turmas de primeiro ano têm esse problema absurdo em relação à participação, e não só aqui no Lives, né? No próprio ambiente, a participação tem sido muito baixa, se eu for observar o relatório de entrada e saída de alunos, a participação, e não é somente a minha disciplina, várias disciplinas também. Então, eu pergunto a vocês o que está acontecendo, o que tem que melhorar, se tem que melhorar algo, o que vocês podem melhorar também, e está aberto para vocês colocarem observações, depois a gente vai dar outros recadinhos, tá? Pode falar aí. Toque, toque. Tem alguém em casa? Pessoas, pode abrir o microfone se quiser. Sim, está ouvindo. Pode falar. Alô? Alguém tem dúvidas, observações? Pode falar, é o momento. Todo mundo que está aqui entregou a atividade? Sim. Eu entreguei. Oi? Eu entreguei. Mas ficou alguma dúvida sobre os temas? Não, eu achei as videoaulas que o senhor deixou no YouTube esclareceram um pouco, não foi, Titi? Tem alguma observação, alguma melhoria a ser feita? Não, as videoaulas estão curtas, não tá longa, tá boa de entender. Mas em relação ao tema, tá tudo tranquilo para entender? Aham, tá sim. Mais alguém? Uma pergunta para vocês. Eu sei que tem a questão da internet, mas ali na lista que a CAED tem sobre a participação dos alunos, muita gente informa que tem internet em casa. A que se deve a baixa participação em várias disciplinas que vocês têm observado? Se é que alguém pode comentar isso. Por que vocês acham que o pessoal está participando pouco? Isso não é só... A internet. A internet aqui de Guajará é muito ruim. Tem dia que ela tá boa, tem dia que tá sem internet. Também tem energia. Aqui nem semana passada, todo dia tava faltando energia aqui. E tem colega meu também que no bairro dele tá sem energia, no caso do Rian. Tanto que ele não tá fazendo nenhuma das atividades, nenhuma matéria. Aí não fez avaliação, nada. Todo mundo, a gente tem 47 matriculados, só tem 8 participando aqui. Então, esse povo todo tá sem energia em casa, sem internet. Não é possível. Porque, o professor Alcides, inclusive, conversou comigo ontem, eu conversei com ele, pedi para falar. Estava bastante precária a participação em muitas disciplinas, ele comentou. Óbvio que ele não disse todas quais foram, mas eu tenho conversado com outros professores, mas eu acho que... pergunta para vocês, como é que vocês têm estudado? Quem tem internet em casa, quem não está com problema? Como é que vocês têm organizado o tempo de vocês? Pelo amor de Deus, como é que vocês têm feito? Só por curiosidade. Quem se habilita a responder aí? Mais uma pessoa de preferência, por favor.
Eu posso responder. No meu caso, eu faço um calendário que eu faço na semana. Cada Sim. dia, segunda-feira tem tal matéria, então eu estudo tal matéria. Terça outra, e eu vou estudando assim por diante para não acumular nenhuma tarefa e eu não me perder nas matérias. Tá. Mas você está tendo dificuldade em alguma coisa? Não só na disciplina, no geral, assim, em organizar o tempo e tal. Você consegue organizar o tempo? Falta tempo, às vezes. Como é que você tem lidado com isso? Fala aí pra gente ouvir. Minha opinião, o que acontece comigo aqui em casa, é que sobra tempo. Às vezes eu limpo a casa, faço almoço, à tarde eu fico com tempo livre, à noite também eu uso para estudar. Entendi. Pessoal, se no próximo bimestre a gente desenvolver atividades é, de modo relacionada, né, interdisciplinar, ou seja, por exemplo, a disciplina de AUPPP com a disciplina de alguma da área de biotecnologia, por exemplo, não lembro qual aqui, enfim. Eu utilizar minha disciplina para orientar como se faz um trabalho, o professor dá o conteúdo e faz o trabalho. Vocês acham que vocês conseguiriam realizar? Porque diminuiria um pouco a carga de trabalho, porque seria uma atividade só para duas disciplinas, mas precisaria relacionar as duas disciplinas. Quero a opinião de vocês. Como é Entenderam que o é, que eu falei? professor? Não, não Então, entendi não. Explica de novo. a gente vai conversar agora na volta. Inclusive, eu falei com o Alcides ontem, ele está organizando isso. Minha disciplina ela vai ser utilizada em alguns momentos para fazer atividades com outras disciplinas. A disciplina dele, do professor Marcos, ou a disciplina tipo, de matemática, português, que seja, mas especialmente a disciplina técnica, né, do curso da parte técnica. A gente vai se reunir e verificar onde a gente pode juntar. E aí, por exemplo, eles vão passar um seminário. Aí eu passo a orientação, o que é seminário, como se faz slide dentro do modelo acadêmico. Vocês fazem seguindo as minhas orientações do ponto de vista da organização e fazem seguindo a orientação dele do ponto de vista do conteúdo. Junta as duas coisas, vocês vão entregar a atividade para ele, fazendo o seminário, por exemplo, e para mim, a mesma atividade. Só que eu vou avaliar uma coisa, ele vai avaliar outra coisa. O que vocês acham disso? Bom Eu e acho ruim. uma boa, né? Vocês acham que vocês conseguem fazer isso tranquilo? Não. Não vai Mas ser vai tranquilo, diminuir, mas a gente a consegue. quantidade de atividade, vai diminuir. Só que, assim, eu acho bom e ruim. A parte ruim é que a gente vai ter que. Como é que fala? Vai ter um pouco mais de atenção, porque são duas matérias diferentes. Então a gente vai ter que estar atento a esses dois tópicos. Sim, E a, mas vai e ser a menos coisa parte para fazer. boa é que vai diminuir a carga. A gente vai tentar fazer isso na próxima unidade. Por exemplo, próxima unidade eu vou trabalhar com o que é seminário, apesar de vocês já terem feito isso, mas eu vou trabalhar o que é seminário na lógica organizativa da disciplina. Como fazer slides objetivos, fazer um artigo, por exemplo, um artigo acadêmico. Então, a gente vai trabalhar basicamente isso. E, possivelmente, isso vai ser usado para as outras disciplinas. Então, pode ser que tenha um trabalho de seminário de alguma disciplina, e aí eu pego o conteúdo, trabalho que é seminário, como organizar o seminário, avalio isso e vocês fazem o seminário de vocês, seguindo as minhas orientações, só que com o conteúdo do professor da disciplina dele, tá? Então, a gente vai tentar fazer isso, então, para tentar diminuir mais ainda a carga horária, beleza? Esse é um aviso que eu estou dando, assim, de primeira mão, o Alcides vai organizar isso ainda, mas próximo bimestre, possivelmente, a gente vai seguir esse caminho que eu estou colocando aqui, tá? Bom, temos mais alguma observação para a gente começar a encaminhar a parte final, para a gente daqui a pouco liberar? Mais alguém quer falar alguma coisa? Dúvida? Pois bem. Alguém? Não, né? Enfim. Vê só, semana que vem a gente vai ter a última aula, né? Dia 3, que é basicamente o final, né? A gente tem essa de hoje, que eu vou disponibilizar lá no Ava, o link, para quem quiser assistir de novo, ou tirar dúvidas, eu vou deixar lá depois. Quando eu terminar aqui o Ava, o Google Meet me mandar o link com o vídeo. E a questão é a seguinte, semana que vem eu vou disponibilizar uma atividade final, com 3 assuntos, mas é uma atividade de múltipla escolha, ou seja, ela não vai precisar escrever, é apenas escolher a alternativa, que vai juntar os 3 últimos assuntos, resumo, resenha e ABNT. Essa atividade vai ser a última. Como a gente tem pouco tempo para entregar a nota, o que eu vou fazer?
Eu vou colocar ela por volta da terça-feira ou quarta, vou dar o prazo, que vai ser um pouco menor, porque a gente tem menos tempo, né, por conta do final do calendário, então vou colocar lá uma semana, eu acho, aí vocês vão fazer e fechar, tá? Mas essa daqui, a de resenha, eu vou abrir ela de novo, e segunda-feira eu fecho, e aí eu boto a outra lá no ambiente virtual. Só que eu só vou registrar ela na sexta, tá? Mas a atividade já vai estar lá, sem nada, só atividade, ó. Atividade, com as observações lá que eu vou colocar para orientar vocês, só que a aula vai ser sexta-feira, tá? Mas eu já vou colocar ela antes por conta do prazo, tudo bem? Tranquilo? Entenderam? Digam sim ou não aí no chat. Eu também vou entrar em contato com vocês segunda-feira sobre o fechamento do primeiro bimestre. Possivelmente eu vou repetir notas, né, nesse fechamento, então então, para poder fechar o primeiro, tem que ter as notas do segundo. Então, eu vou repetir uma parte das notas, porque não tem como realmente fazer isso em outro momento. Então, terminar esse bimestre no caso, para terminar esse bimestre, o primeiro também precisa dele. Então, os dois estão relacionados. Então, uma coisa leva a outra. Então, vamos terminar, entregar as atividades para poder fechar os dois, tá? Eu vou ter que repetir nota. Depois eu informo quais vou ter que... Porque teve uma reunião recentemente, o primeiro bimestre estava em aberto. Então, eu vou ter que repetir uma nota de um para outro. Isso aí é uma coisa... Esse é fato. Então, as três últimas atividades desse bimestre, as duas últimas, vão ser parte da primeira nota também, para poder fechar. Não tem como fechar em outro momento, porque não tem espaço de tempo de aula, e quando voltar vai ter recuperação de outras coisas. A gente vai ter um momento de recuperação na volta. Então, para não prejudicar os alunos, tem que fazer isso, especialmente nessa disciplina, tá? Então, a gente vai, segunda-feira, informar sobre isso. Basicamente, é isso, os informes, né? Hoje não era bem uma aula, basicamente para informar algumas questões, etc. E eu acho que é basicamente isso. Temos alguma dúvida ainda a colocar, alguma observação? Podem colocar aí no chat ou falar no microfone. Professor, só uma pergunta. Pode falar. Lá no IFMobile tem uma nota, acho que do primeiro bimestre, uma avaliação que fala que a gente vai ter que fazer quando voltar às aulas. A nota do segundo bimestre, você vai colocar nessa avaliação que está em aberto? Eu vou conversar ainda com a Cícera para tirar essa dúvida, mas em tese, ao que parece, tem que terminar esse primeiro bimestre, porque não ficou muito claro na reunião. Por isso que eu falei que segunda-feira eu converso com vocês, mas até lá, a minha ideia é usar essa parte da nota para fechar. Caso a afirmativa seja contrária, não, tá? Então, vou esperar até ela me responder, aí segunda eu digo para vocês. Então, é só uma observação, tudo bem? Tudo bem. Alô? Hello? Entendi, professor. Entendi. Entendeu? Então, eu vou ter que falar com ela ainda, tá? Então, aguarda que segunda-feira eu dou essa informação. Então, fechamos aqui, segunda-feira, essa informação, vou ampliar o prazo da atividade e vou colocar outra atividade semana que vem para fechar já a nota, para a gente poder terminar esse bimestre. Então, é isso. Então, acho que obrigado pela participação aqui desses 9 guerreiros e guerreiras. Muita gente, a multidão, praticamente uma partida de final de campeonato de Copa do Mundo. Muita gente. E a gente se vê semana que vem, tá? Mas qualquer coisa, podem perguntar lá no chat do privado do WhatsApp. E a gente sempre está aberto a ouvir vocês. Tudo bem? Então é isso. Basicamente era isso hoje, tá? Tchau, tchau. Estão liberados e liberadas.